Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo para este canal, para abençoar sua vida. E hoje nós vamos tratar a seguinte pergunta: é possível restaurar valores que foram perdidos? Existem vários textos na palavra de Deus que mostram esta realidade. Mas o texto-chave que nós vamos trabalhar hoje encontra-se em Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 8. Lucas, capítulo 15, versículo de número 8. É possível restaurar valores que foram perdidos? Antes de tratarmos deste assunto, é válido que você deixe o seu like e siga este perfil para que nós possamos trazer todos os dias conteúdo de relevância para a sua vida. Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 8, é aquela famosa parábola da dracma perdida. Todos com certeza já ouviram aquela famosa mensagem que dentro da igreja tem muitas dracmas perdidas. Mas será que o propósito de Jesus era falar que dentro da igreja tem dracmas perdidas? Que dentro da igreja tem pessoas perdidas? Esse é um aspecto teológico que deve ser analisado. Vamos analisar o texto? Ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E encontrando, chama as vizinhas, as amigas, convida elas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. E o Senhor Jesus conclui dizendo: eu afirmo a vocês que no céu, diante dos anjos de Deus, existe muito mais alegria por um pecador que se arrepende. Existe uma informação cultural que ela precisamente informa o que Jesus estava querendo dizer ao contar esta parábola. Pense no seguinte: Lucas 15 começa dizendo que os pecadores e publicanos haviam rodeado Jesus. Jesus se assentava e andava com eles, com os publicanos e pecadores. Por causa desta atitude de Cristo, então os fariseus vão começar a questioná-lo. Por que ele era alguém que andava com os pecadores e com os publicanos? E Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda da dracma, a terceira do filho pródigo. Tudo ou todas elas mostrando o porquê que Jesus se sentava com os pecadores e publicanos. E dentro dessas 3 parábolas tem mensagens que são diretas para aquele povo que estava criticando Cristo pelo motivo de ele se assentar com os pecadores e com os publicanos. Mas nós iremos, por hoje, analisar somente a parábola da dracma perdida. Jesus, dentro desse cenário, ele fala: uma mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, o que ela faz? Ela acende a candeia, procura diligentemente, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Depois de encontrar, chama as amigas e se alegra, dizendo: achei minha dracma que eu havia perdido. Pois bem, quando Jesus conta esta parábola, havia um aspecto cultural dentro daquela época, que era o seguinte: quando um homem ia casar-se com a mulher, ou pedia ela em casamento, ele deixava com ela a espécie de uma ferramenta que representava a aliança que ele havia feito com ela. Hoje, na nossa cultura, nós utilizamos uma aliança.
naquela época não era aliança. O homem ele pegava 10 moedas, fazia uma espécie de coroa com ela, com essas moedas, com essas 10 dracmas, colocava na cabeça da sua amada, da sua desejada, daquela que ele pretendia casar-se com ela. Dentro desse aspecto, a mulher, a partir de então, passava a ser conhecida diante da sociedade como uma mulher que estava compromissada, uma mulher que tinha alguém que tinha um compromisso firmado com ela. Então ela recebia essas 10 dracmas, uma espécie de coroa, e ela andava com essa coroa na cabeça, e quem olhava sabia que aquela mulher estava compromissada. Porém, o noivo, ao fazer isso, ele se retirava, ia para sua casa, passar um bom tempo trabalhando para preparar um lugar para eles, depois do casamento, que ocorria na casa do pai, geralmente. Dentro desse cenário, o noivo ele visitava a sua noiva. E nessas visitas, podemos dizer que ele chegava a questionar sobre as dracmas que ele havia dado para ela. Acontecia algo interessante. Quando o noivo ele ia até a casa da noiva e ele perguntasse e soubesse que a noiva tinha somente 9 moedas, ou se ele colocasse a coroa na cabeça dela e contasse se tivesse 9 moedas, ele pegava aquelas 9 moedas, colocava no bolso e ia embora. Ele ia... a partir daquele momento, então, a noiva sabia que ele havia rompido com a aliança que ele tinha com ela. Por quê? Porque uma mulher, na cultura judaica, que perdia uma dessas 10 moedas, ela não era vista como uma mulher valorizada. Então ela não perdia só uma moeda. Ela perdia o seu valor como noiva e perdia o seu valor como mulher, não só diante do noivo, mas diante da sociedade. Inclusive, uma mulher, se ela andasse com essa coroa e percebesse que faltava uma, e não percebendo, aliás, os homens, ao contar estas moedas, eles tinham ela como mulher desvalorizada. E também toda a sociedade tinha ela como mulher desvalorizada. Porém, Jesus explica o que geralmente as mulheres que perdem uma dracma fazem. Uma mulher que está para casar-se, o que ela faz? Jesus disse que ela acende uma candeia dentro da sua casa, porque geralmente ela perdia dentro da casa. Porque ela tirava, guardava, movia de um canto para o outro, então geralmente quando se perdia era dentro de casa. Agora, o que ela faz? Acende a candeia, varre a casa, procura até encontrá-la. Então olha o que o Senhor Jesus fala. Que uma mulher que perde uma dracma, uma mulher que perde os seus valores, uma mulher que perde o valor de noiva, o valor de mulher na sociedade, haja visto que a mulher já não era muito valorizada na cultura judaica, o que ela faz? Ela procura esta moeda até encontrá-la. E aqui está a explicação desse texto. Por quê? Porque o que Jesus está falando, rodeado por pecadores, citando esta parábola para os fariseus, ele está dizendo que uma mulher que perdia os seus valores dentro da sociedade judaica, ela não ficava de braços cruzados. Ela ia em busca da sua moeda até encontrá-la. Ela ia em busca do seu valor novamente até encontrá-la. Pois ela jamais poderia ser apanhada de surpresa pelo noivo, tendo somente 9 moedas. Ela precisava ter as 10, então ela procurava até encontrá-la. E aqui está a mensagem de Cristo nesta parábola. A mensagem dele é:
ainda dá tempo de restaurar os valores que foram perdidos. Os pecadores que estavam em volta de Cristo estavam vivenciando justamente isso. Não que Cristo tivesse perdido dracma ou coisa do tipo, não. Mas é que Jesus ele usava um cenário da época, da cultura, um elemento que se entendia na mente dos judeus e aplicava isso para explicar alguma ocorrência dentro daquele cenário. Então Jesus ele cita 3 parábolas e nessa segunda ele está falando sobre a restauração de valores. É possível restaurar valores que foram perdidos. Eu quero, para encerrar esse vídeo, abrir um parênteses. E talvez você que está ouvindo esse vídeo seja alguém que está afastado, seja alguém que está desanimado, seja alguém que não frequenta mais cultos, algo que tenha ocorrido na sua vida, no seu ministério. Cristo, ele é aquele que restaura valores que foram perdidos. Basta que para isso o homem se entregue a ele. Mas de forma espiritualizada, eu quero dizer que existem valores que podem ser restaurados novamente. O que não falar da vida de oração que você tinha? Você tinha uma vida de oração com Deus impecável, mas você não tem mais essa vida de oração. Sabe por quê? Porque você perdeu os valores no meio da caminhada. Você era alguém que consagrava ao Senhor constantemente, mas você tem perdido valores no meio da caminhada. Você era alguém que lia a palavra com mais frequência, com entusiasmo, mas você perdeu valores no meio da caminhada. Você é alguém que buscava a presença do Senhor constantemente e se alegrava com isto. Mas você não faz mais isso hoje porque você tem perdido valores no meio da caminhada. A boa notícia é que em Lucas 15, o verso 8, Jesus explica que ainda dá tempo de restaurar os valores que foram perdidos. Ainda dá tempo de restaurar esta vida de oração que você tinha. Ainda dá tempo de restaurar essa vida de comunhão que você tinha. Ainda dá tempo de restaurar esse tempo de leitura da palavra que você tinha. Ainda dá tempo de restaurar os valores que foram perdidos. Para encerrar, a ideia de falar sobre esta parábola como pessoas que estão perdidas dentro da igreja não faz muito sentido. Porque se você usar esse cenário, a dracma, se ela representa crente perdido dentro da igreja, aí nós temos um problema. Porque a mulher fala assim no final, ó, achei a minha dracma que eu havia perdido. Então, na verdade, a dracma, ela não se perde sozinha. Por isso que não funciona aplicar ela como crentes que se perderam dentro da igreja ou que estão se perdendo dentro da casa de oração do Senhor. Porque quem perde a dracma no texto é a mulher. Haja visto que a dracma é um objeto. Não tem como você pegar um objeto, deixar ele num canto, ele sair andando e se perder sozinho. Se eu perdo esse objeto, não foi ele que se perdeu, foi eu que perdi o objeto. A responsabilidade é minha. Inclusive, quem procura no texto é a mulher, porque foi ela que perdeu. Se você aplicar a dracma
a pessoas perdidas dentro da igreja, você terá que aplicar subsequentemente que quem perdeu essa dracma foi o dono da dracma. No texto, quem perdeu a dracma foi a dona da dracma. E se essa dracma é uma representação de servos do Senhor dentro da igreja, pressupõe-se que quem está perdendo essas dracmas é o dono dessas dracmas, a saber, Jesus. Então, é perigoso afirmar que essas dracmas representam pessoas perdidas. Na verdade, Jesus está trazendo um aspecto cultural para mostrar que ainda dá tempo de restaurar os valores perdidos, assim como a mulher. Ela procurava uma moeda até encontrá-la. Então, antes de encerrar esse vídeo, clique no like, deixe o seu like, toque no sininho aí e siga este perfil. Não se esqueça de nos fortalecer, porque esse perfil é novo, tem poucos inscritos e nós precisamos alcançar mais vidas através da palavra do Senhor. E até a próxima.